maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe, do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Hoje pela manhã eu estava ministrando e eu estava falando que o capítulo 20, segundo Crônicas, nos mostra uma grande ameaça que se levantou contra o reino de Judá. Uma grande ameaça que se levantou contra Josafá. E a palavra do Senhor, eu li com a igreja, o verso 3 do capítulo 20, nos mostra que Josafá ficou amedrontado diante dessa notícia, desconstruindo a ideia de que crente não pode ter medo, ou desconstruindo a ideia de que crente não passa por problemas. Mas a diferença é que a Bíblia nos mostra que Josafá, ele, diante dessa ameaça, ele decide recorrer a quem resolve. Ele decide buscar em Deus a solução. Ele começa a orar, ele começa a clamar e ele convoca um jejum. Enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo queimou no meu coração e eu propus à igreja vivermos uma semana, de jejum, ou separarmos um dia, 2 dias, 3 dias, para jejuarmos, para desenvolvermos o domínio próprio, para sacrificarmos alguma coisa que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, algo que seja muito relevante para nós, muito importante, mas que a gente pode ser capaz de deixar de fazer para agradar ao Senhor, para mostrar para o Senhor o quanto nós confiamos nele, o quanto nós esperamos no seu agir. Então fique à vontade, eu não posso te impor, mas posso te propor, que Deus te dê experiências profundas nessa semana, através da oração, através do jejum. Josafá, ele convoca um jejum, e há uma adesão total. A Bíblia diz que o povo todo se reúne para clamar, para jejuar. E quando ele começa a clamar, eu também falava isso pela manhã, ele faz a questão de aquecer a fé do seu coração, ele faz a questão de ativar a fé do seu coração, ele decide não clamar da boca para fora, ele decide não clamar por desencargo de consciência, mas ele de fato decide clamar acreditando que Deus pode. Quantos creem que Deus pode? Aí digam amém. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é o tamanho da tua adversidade, mas eu sei que Deus é muito maior do que ela, e uma só palavra do Senhor muda toda a história nessa noite. A Bíblia diz que ele aquece a fé do seu coração, trazendo à memória o que poderia lhe dar esperança. Esse texto é um texto muito conhecido, dito pelo profeta Jeremias, Jeremias, ele, no meio de uma grande aflição, ele declara: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida. E aqui Josafá faz a mesma coisa, ele traz à memória o que pode aquecer a fé do seu coração. No verso 6 ele diz: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Sabe, é bom a gente trazer à memória isso. Não para impressionar a Deus, porque Ele sabe o que Ele é, Ele sabe o que Ele pode. Mas às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, a gente limita o poder de Deus. Eu quero que você entenda que não há limite para o poder de Deus. Ah, pastor, eu estou muito doente. É impressionante, está com dor de cabeça, ora. Agora está com câncer, já não ora mais. Está com uma dor nas costas, ora. Agora, está internado no CTI, você já não acredita mais. Você não clama por quem está ali. Não, nada é impossível para Deus. E Josafá, ele traz à memória isso. Ele diz: tu és forte, tu és poderoso. E ele continua, ele fala sobre a terra. Ele diz: essa terra foi o Senhor que nos deu. Presta atenção, irmãos. Se você entende que o teu casamento é do Senhor, uma adversidade não pode colocar em xeque, colocar em dúvida
essa certeza, essa convicção. Se o teu casamento é do Senhor, se lembre disso e apresente isso diante de Deus. Diga: Senhor, minha família é tua, meu casamento é teu. Eu entendo que a adversidade faz parte, mas a adversidade não pode destruir aquilo que é teu, aquilo que o Senhor me deu. Se você entende, meu ministério foi o Senhor que me deu, minha comunhão contigo foi o Senhor que me deu. Então essa adversidade não vai ter poder de destruir. Tem pessoas que estão sucumbindo diante da ameaça, mas eu quero profetizar que hoje a ameaça vai sucumbir diante do poder de Deus na tua vida. Fala para o teu irmão, diga: Deus é maior, irmão. Deus é maior. A partir do verso 7, Josafá, ele lembra disso. Ele lembra, que Deus estabeleceu o povo ali naquele lugar e levou o povo a construir um templo para a honra do nome do Senhor. Ele diz: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Eu tenho a certeza que Deus me ouve. Quantos tem aí? Digam amém. Se Deus te ouve, meu irmão, essa leve e momentânea tribulação vai passar e vai gerar na tua vida um poderoso peso de glória. Agora, ele continua trazendo a memória, e isso eu não falei hoje pela manhã, nós vamos entrar na mensagem da noite agora. Ele continua aquecendo a fé, ativando a fé. A partir do verso 10, Josafá diz assim: agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança, que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Escuta, irmãos, a Bíblia nos mostra que quando o povo de Israel sai do Egito, ele passa pelos amonitas, pelos moabitas, pelos edomitas. E ali naquele momento o povo tem a oportunidade de confrontar esses outros povos. O povo hebreu tem a oportunidade de desafiar esses outros povos e assim destruir esses povos. Era um povo conquistador, é um povo que depois de mais de 400 anos sofrendo no cativeiro, recebe a libertação do Senhor e vai rompendo, e vai vivendo grandes conquistas. Mas olha o que diz, você não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você entender. Deuteronômio capítulo 2, no verso 4, o povo saiu do Egito, está peregrinando no deserto. Verso 4 diz assim: dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir. E não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem. Meu Deus. Deus está dizendo assim: olha, não perturba eles. Os edomitas, por exemplo, são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então Deus está dizendo assim: eu sei, eles são um outro povo, mas não vá lá provocar eles. Preste atenção, o povo hebreu talvez teria força, poder para destruir os edomitas, para acabar com o mal ali na raiz, mas eles não fazem isso. E a pergunta: por que eles não fazem, pastor? Porque Deus não deixa.
texto, ele continua nos mostrando uma preocupação de Deus, impedindo o povo hebreu de se misturar, ou melhor, de desafiar, de lutar contra esses outros povos. De 4 a 6 fala dos edomitas, ainda no capítulo 2 de Deuteronômio, a partir do verso 9, fala dos moabitas. O Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló. Você conhece Ló, né? Na Bíblia, quem era Ló na Bíblia? Sobrinho de Abraão, também um outro povo, irmãos. Mas sabe, tinha uma aliança lá atrás. Esaú, irmão de Jacó, Ló, sobrinho de Abraão. Aí Deus fala: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Mais uma vez o povo hebreu, me desculpe o termo, mas tendo que segurar a onda. Os edomitas, vamos lá, vamos destruir. Não perturbem ele. E se tiver que beber a água deles, comer a água deles, paguem. Agora os moabitas, não perturbem eles. Eu dei o território para eles. Aí a partir do verso 19, a gente vai ver os amonitas. E se aproximaram da terra dos amonitas. Os descendentes de Ló, também descendentes de Ló. Tanto os moabitas como amonitas eram descendentes de Ló. Não perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Tá bom, Senhor. Então eu não vou mexer com os edomitas, os moradores do Monte Seir. Eu não vou mexer com os moabitas, não vou mexer com os amonitas. O Senhor está dando uma ordem e a gente vai respeitar. Eles obedecem. O tempo passa, a história se desenrola, e aí de repente o rei é Josafá. E aí chega uma notícia para Josafá: um grande exército está vindo contra o Senhor, um grande exército está vindo contra nós. Quem são eles? São os amonitas, os moabitas e os edomitas. O povo que a gente poupou, o povo que a gente não tocou, o povo que a gente respeitou, é exatamente eles. Escute uma coisa, preste atenção. Nós precisamos começar a aquecer a fé do nosso clamor, entendendo que nem sempre o que a gente faz vai ter um reconhecimento de alguém que é favorecido pela nossa ação. Existem pessoas que estão perdendo o fio da meada, estão se perdendo na sua oração, no seu clamor, porque estão com o coração apertado, entristecido, porque fizeram para alguém, e esse alguém não reconheceu, porque estão sendo alvos de injustiça. Poxa, lá no passado eu fiz, por que ele não faz agora? Isso só atrapalha o nosso clamor. O nosso clamor tem que ser igual o clamor de Josafá: meus olhos estão em ti, Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O reconhecimento das minhas obras vem do Senhor. Se Deus mandou eu poupar esses povos, e se esses povos decidiram vir contra mim, eu não vou me aborrecer, me desequilibrar, porque eu sei, o meu socorro vem do Senhor. Esses dias, sabe, eu ouvi uma frase, e eu atendendo no gabinete, 2 irmãs, eu repeti essa frase. Olha para o teu irmão, diga assim: o justo não se justifica. Fala de novo, fala para outra pessoa: o justo não se justifica. Como assim, pastor? Quem justifica o justo é o Senhor. Você fez a sua parte, e agora, ao invés de você esperar Deus fazer a parte dele, você está querendo se justificar. Você está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Você fez a sua parte, e aí você não aguenta esperar Deus fazer a parte dele. Então você fica oprimido, você fica chateado, você reclama, você expõe a situação. Você diz: está vendo aquele fulano ali? Aquele ali não quer nada, porque eu ajudei, fiz acontecer. Agora que eu espero dele, ele não faz nada em meu favor, ele não me retribui.
Eu vinha no carro conversando com a Denise. Ser pastor de igreja significa enfrentar vários desafios. Eu poderia fazer uma lista aqui de desafios, mas um que eu tenho vivido ao longo desses meses é entender que vale a pena investir em pessoas. E quando a gente investe em pessoas, inevitavelmente a gente sofre a pressão de outras pessoas. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pego um rapaz e boto para cantar, vai ter sempre alguém que vai achar um defeito desse rapaz. E aí essa pessoa vai vir em mim para dizer: pastor, o senhor está botando ele para cantar, mas o senhor sabe disso, como se essa pessoa que está falando não tivesse telhado de vidro nenhum, como se essa pessoa tivesse asas de anjos. Só que eu aprendo com o Senhor que ser pastor significa investir em pessoas, significa tirar carrapicho da lã das pessoas, significa tratar as pessoas, significa discipular as pessoas, e mesmo que ela nunca chegue no lugar da perfeição, o trabalho vai ser feito dia após dia, porque o Deus que não desistiu de mim, me ensina a não desistir dos outros. Quando eu entro por esse caminho, eu me perco na minha oração. A minha oração não é para que Deus faça aquilo que é bom para a minha vida. A minha oração é vingativa. A minha oração é para derrubar o outro. As pessoas não querem vencer, as pessoas querem ganhar. É diferente. Porque quem quer vencer, ele não está preocupado com o outro, ele está simplesmente buscando uma conquista pessoal. Agora, quem quer ganhar tem a competição queimando dentro de si. E quando a gente fala de competição, a gente fala de ganhar vendo um outro perder. A gente fala de trabalhar para que o outro perca. A gente ofusca o outro para que a gente possa aparecer. Mas eu quero que você entenda, o Deus que manda você poupar um inimigo lá atrás, Ele permite esse mesmo inimigo voltar para te perturbar hoje. Que Deus é esse que faz isso? É porque Ele quer de uma vez por todas você aprenda a confiar nele. Ele abre a ferida e Ele sara a ferida. Ele levanta o inimigo e Ele abate o inimigo. E tem hora que Ele poupa o inimigo, depois Ele levanta o inimigo, para depois Ele mesmo abater o inimigo. Mas por que Ele faz isso o tempo inteiro, pastor? Para o tempo inteiro a gente confiar nele. A melhor coisa que eu e você temos a fazer nesse tempo é descansarmos no Senhor. Josafá, ele aquece a fé do seu coração fazendo isso, entendendo a importância de descansar no Senhor. E quando eu e você descansamos no Senhor, sabe o que acontece? Deus faz a voz profética se levantar. Olha para o teu irmão e diga assim: faça um teste. Descanse no Senhor. A voz profética vai se levantar. Sabe, Josafá, ele diz: Senhor, o Senhor é que mandou a gente poupar aquele povo. Agora é justo eles virem contra nós? É justo eles se levantarem contra nós? Mas eu sei, Senhor, que o meu socorro vem do Senhor. Ele pontua, ele diz: poxa, Senhor, eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos lá atrás. O nosso povo poupou esses inimigos. Agora eles estão vindo com força tomar aquilo que o Senhor nos deu. Mas a gente não vai discutir, a gente não vai brigar. Senhor, nossos olhos estão em Ti. E aí diz a palavra do Senhor que nesse momento Deus suscita a voz profética. A minha entrega suscita a voz profética. Olha o que o texto diz: enquanto todos os homens, eu estou no verso 13 do capítulo 20, segundo Crônicas, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Eita! Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Olha que coisa linda. Deus pega um levita, Deus pega um homem do templo,
Deus levanta alguém preocupado, né, em cultuar e levar a igreja a cultuar. Levanta esse homem, e ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é do Senhor. Olha para o teu irmão, diga: não fique desanimado, não fique preocupado, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Estava todo mundo orando, estava todo mundo jejuando, estava todo mundo clamando. Josafá gritava dizendo: meus olhos estão em ti, o meu socorro vem de ti. De repente a voz profética se levanta e diz: a batalha não é sua, a batalha é minha, diz o Senhor. Ele continua e ele diz: amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Olha para o teu irmão e diga assim: está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim: nessa batalha você não tem que lutar. Esse vizinho, esse patrão, esse empregado, esse cunhado, essa sogra, seja qual for, né, o problema nessa batalha você não vai ter que lutar. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições e larga o dedo neles. É isso? Tomem suas posições e partam para cima deles. O texto diz: tomem suas posições e fiquem parados. Nos próximos dias Deus vai te dar essa estratégia. E receba essa palavra: o melhor que você terá que fazer é não fazer nada. Sabe gente que está montando um discurso? Deus está arrancando essa página. Deus está rasgando esse rascunho. Tem gente que já acorda: não, hoje eu não fico de boca calada, não, hoje eu vou falar, não, porque hoje vai ter que me ouvir, que não sei o que. Deus está mandando te dizer: fica parado, fecha a boca, não se preocupe em se defender, não se preocupe em se promover, não se preocupe em se justificar. Deus está mandando te dizer: a batalha é minha. Eu sou o seu advogado, eu sou o seu juiz, eu sou o guarda de Israel. Eu vou diante de você, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. A luta não é com você, a luta é comigo. Sai um pouco de cena e deixa a minha glória brilhar na tua vida. Oh, você pode fazer um barulho de adoração. Deus está passando na tua frente agora, Ele está assumindo o controle. A batalha é minha, diz o Senhor. Essa batalha é do Senhor. Deus está ouvindo o nosso clamor. E eu quero que você saia daqui acreditando que já existe um movimento profético. A necessidade despertou em você um clamor. E esse clamor está despertando essa palavra. Essa é a boa notícia. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque Deus está ouvindo a tua oração. Sabe por que essa palavra está sendo liberada? Porque Deus conhece o que você vai pedir antes do clamor chegar na tua boca. Porque Ele sonda você. E é Ele que dá a estratégia. Ficai parados. Não tente se justificar, não tente se defender. Verso 20 do capítulo 20.
Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecereis firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Se você sair daqui acreditando no Senhor, você vai permanecer firme. E mesmo que o diabo tente lançar uma dúvida, você vai continuar firme, porque você crê no Senhor. E se você acreditar na profecia que está sendo liberada desse altar, você vai ter êxito. Fala de novo para o teu irmão, diga: a tua semana vai ser extraordinária, meu irmão. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que existe um profeta aqui nessa igreja. Existe alguém que crê na palavra do Senhor, que é a maior fonte profética. Existe alguém aqui que teme a Deus e que não fala nada se não sentir Deus dizendo, se não ouvir Deus dizendo para falar. Deus mandou te dizer: nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento que eu, Senhor, vosso Deus vos dou, porque nessa batalha não é homem, não é arma que vai decidir. Essa batalha não é sua, essa batalha é de quem pode resolver, é daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Essa batalha é minha, diz o Senhor. Oh! Ah, meu Deus, eu estou pregando aqui e eu estou vendo Deus despedaçando grilhões. Tua família vai ser sacudida pelo poder do Espírito Santo. Deus está reconstruindo casamentos. Deus está trazendo filhos de volta. Deus está abrindo portas financeiras. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Ei, fala para 5 pessoas, diga: se prepara para viver milagres extraordinários essa semana. Aleluia, aleluia. Versículo 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Presta atenção, ninguém do povo de Judá desembaiou uma espada sequer. O texto diz, hoje pela manhã eu falei, né, que a gente vai ter que pedir ajuda para carregar aquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida. Já se prepara, irmão, né? A gente construa já um espaço para você armazenar a bênção de Deus. Se alguém, né, dissesse para você assim: ah, mas você tem uma despensa em casa? Será que você tem um quarto aí para você armazenar, para você estocar alimento? Aí você vai dizer: ah, pastor, fala sério, não estou enchendo nenhum armário. Como é que eu vou ter um quarto? Mas eu estou profetizando, já comece a separar esse quarto aí. Você vai precisar de ajuda para colocar tanto suprimento que Deus vai liberar sobre a tua vida. Esse ano ainda é um ano de prosperidade para você. Receba em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles levaram 3 dias para conseguir carregar tudo que eles conquistaram, porque Deus vai liberar sobre a nossa vida em abundância. Mas eu falava hoje pela manhã, tudo começou quando eles começaram a cantar e louvar ao Senhor. O texto aqui é claro, fala isso para nós. No momento em que começaram a cantar e louvar, Deus trouxe confusão no meio do povo inimigo. Deus colocou um contra o outro. Mas eu pergunto a você: quem mandou Josafá cantar? Vamos imaginar, há uma estratégia de guerra, certo?
essa batalha é minha, diz o Senhor. Nessa peleja ficai parados, não façam nada. Só que a vitória acontece quando eles começam a cantar. E eu pergunto a vocês, quem mandou eles começarem a cantar? Quem mandou? Eu fui procurar aqui na Bíblia, irmão. Da onde saiu a ideia de cantar na guerra? Da onde saiu a ideia de adorar na guerra? Podia ter sido de Deus, mas não foi não, irmão. Não tem um versículo aqui do capítulo 20 que a gente veja Deus falando para Josafá: reúna cantores e louvem ao meu nome. Não. Pelo contrário, o texto diz assim: depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Ele não consulta a Deus, ele consulta o povo. E isso não está explícito, mas para mim a consulta é a seguinte: vamos reunir pastora Denise, Timóteo, João Vitor e tal. Quem é que está aí legal para cantar hoje? Vamos escalar um time aí? Quem é que ensaiou? Quem está disponível? Quem está com a voz aquecida? Eu fico imaginando, sabe, Josafá, ele teve a ideia: a gente precisa de uma equipe de louvor. A gente precisa de um ministério de adoração. A gente precisa cantar no meio da guerra. Então ele foi consultar o povo. Quem é que pode? Cadê os levitas? Vamos reunir aqui. Sabe tocar essa música aqui? Imagina. Eu estou pensando nessa canção aqui, ó. Sabe cantar essa aqui? Vamos reunir? Porque tem que ter louvor. E aí ele consegue montar, de acordo com a disponibilidade, de acordo com a busca pela excelência, de acordo com o envolvimento, de acordo com a vontade. Ele reúne um time. E ele diz: beleza, são vocês. Está aqui minha equipe. Então, Deus só deu uma ordem: a gente tem que formar, a gente tem que encontrar a nossa posição e ficar parado. Essa é a única ordem. Vamos obedecer. E aí Josafá é que apresenta um plus. Nessa hora que a gente estiver parado, eu quero a equipe de louvor na nossa frente aqui, ó, cantando. E a gente vai cantar junto. E aí eu fico imaginando Deus assentado no seu alto e sublime trono. Ele já tinha dado uma ordem: eu vou dar vitória para eles. Eles vão ficar parados e eu vou vencer a batalha para eles. Só que de repente subiu como um incenso suave. Porque a Bíblia diz que a nossa adoração é como um cheiro agradável. Sabe, quando você chega em casa e sente aquele cheiro de bolo, aquele cheiro gostoso que invade o teu ser. Eu fico imaginando Deus assentado no seu alto e sublime trono, e de repente o louvor começa a subir diante do Senhor. E aí, irmãos, diante do louvor, e eu quero que você entenda uma coisa: nada do que a gente faça obriga a Deus a fazer o que Ele não quer fazer. Se Deus fez, é porque Ele já queria fazer. Você entende? Só que Davi, que era um grande levita, ele escreve clamando a Deus, dizendo: Senhor, apressa-te em me abençoar. E eu tenho aprendido com a palavra do Senhor que Deus, Ele pode querer fazer, mas o meu posicionamento pode atrair aquilo que Ele quer fazer sobre a minha vida antes daquilo que de repente estava determinado por Ele. Mas isso vai atingir a soberania de Deus? Não. Quantos pais nós temos aqui? Pai, mãe? Sabe quando você compra um presente para o seu filho e você determina na sua mente o momento que você vai entregar? Você esconde o presente, você deixa na mala do carro, você coloca lá em cima no armário. Você tem um momento.
Você não está dando o presente porque o filho fez alguma coisa. Você está dando presente porque você ama o filho. Você está dando presente porque você quer agradar o filho. E você determinou, eu vou dar o presente para ele no domingo. Só que de repente, do nada, no sábado, o filho, sem saber do presente, sem fazer ideia, ele chega para você e diz: pai, você sabia que eu te amo? Do nada, o coração chega a vir na boca, sabe? Aí daqui a pouco, você está deitado, um calor danado, e o filho vem com um copo cheio de pedra de gelo, com água. Aqui, pai, está com sede? Aí você junta, ele me ama, ele me deu essa água gelada. Aí você pensa, o presente está lá em cima do armário. Quem consegue? Tem que ser muito duro, tem que ser muito frio, porque na terceira surpresa você diz: filho, vem cá. O que foi, pai? Olha ali para cima do armário. O que é aquilo, pai? Papai comprou para você. Eu me lembro de uma experiência que Deus me deu. O João Vitor era muito pequenininho. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja. Existia um bonequinho chamado Imaginex. Era tipo, na minha época era Playmobil. E Imaginex tinha um carro do Imaginex, tinha a casa do Imaginex, tinha um monte de coisa, e tinha um barco do Imaginex. E eu me lembro de uma vez que o João Vitor pediu o barco. Ele era muito pequenininho. Devia ter quantos anos, João? Devia ter uns 10 anos? Não, menos, né? 7 anos, 6, 7 anos. Eu quero o barco do Imaginex, pai. Falei, tá bom, filho, eu vou ver esse barco para você. E a gente estava numa situação meio apertada e tal, né? Todo mundo passa por esse tempo, né? Você ficar contando moedinha. E eu fui numa loja. Falei, vem cá, tem um barco do Imaginex? A mulher tem. Eu falei, pô, você pode me mostrar? Posso. E ela foi e me mostrou assim, na prateleira, o barco, quase R$400, 300 e blá blá blá. Eu falei assim, não, esse aí é o iate. Eu quero o barco mesmo. Isso aí é um navio, isso é o transatlântico. Eu quero o barco. Não, o único barco que tem é esse aí. O que entra na água é esse aí. Falei, deu ruim. Vai dar não. Aí ele vai esquecer. Não esqueceu. Ele falou, pai, eu quero o barco do Imaginex. Pai, eu quero o barco do Imaginex. Quero o barco do Imaginex. Aí eu olhei para ele e falei, você quer mesmo? Falei, eu quero. Falei, então vai orar. Ele orar? Eu falei, vai orar, vai pedir a papai do céu. Você acredita que quando a gente ora ele faz milagre? Eu acredito. Então você vai orar. E aí, umas 2, 3 vezes eu cheguei, ele no quarto ou na sala e tal, não sei o quê. Às vezes, Denise, vamos orar para almoçar. E aí, eu não sei o quê. Senhor, eu também quero o barco do Imaginex. Aí eu fiz igual Deus, essa batalha é minha. Aí eu comecei a orar, Senhor. Eu liguei agora eu não vou lembrar, mas eu liguei para a empresa e tal, para ver se comprando direto saía mais barato. Não, é tabelado, e que não sei o quê, papapá. E aí, eu não sei se também, tem uma hora que o pai é meio turrão, né? Eu podia chegar e conversar com os avós, né? Eu dou 100, você dá 100, o outro dá 100, o tio e tal, vamos fazer uma vaquinha, e seria um prazer, eu tenho certeza que os avós iam contribuir. Mas não, eu também falei, não, agora eu vou ter essa experiência com meu filho. E teve um dia, eu estava passando num shopping e tinha uma loja, fazer propaganda gratuita deles, ReHap, uma das lojas mais caras de brinquedo que tem, né? Eu passei na porta, olhei e falei, vou dar uma olhada para ver se esse barco não baixou o preço. Aí eu falei, você tem um barco do Imaginex? Eu tenho. Aí eu já fui, Senhor, tem misericórdia. Ele ali, 300 e blá, R$400. Falei, mas isso não baixa nunca, não? Não, isso é lançamento e tal, não vai baixar não. Falei, tá. Então tá bom. Eu estou saindo da loja, daqui a pouco entrou uma senhora. Na verdade, ela entrou antes de eu sair, mas quando estava saindo, ela estava no balcão.
essa senhora, ela tinha comprado um barco do Imaginext para o filho dela. E quando ela levou o barco do Imaginext para o filho disse: não quero esse barco não. Mas como você não quer? Não era esse que você queria? Não, eu queria era que tinha, eu acho que o Imaginext Batman. Eu quero a caverna do Batman do Imaginext. E aquela senhora, ela estava no balcão e ela estava dizendo assim: então, não dá para trocar? Porque ele quer o Batman. E o cara falou assim: olha, senhora, eu não tenho como trocar porque a senhora abriu a caixa. Estava tudo ainda dentro do saco plástico, tudo bonitinho. Mas a senhora abriu a caixa, eu não tenho como trocar. Ela: não, mas é porque tem negócio de consumidor. Eu já estava saindo da loja, irmãos. Aí de repente sabe quando você sente alguma coisa pode acontecer? E eu parei. E ele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para lá, se eles autorizarem trocar, né, eu vou ligar para o fornecedor e tal, para o fabricante, se eles autorizarem trocar, eu faço a troca e tal. Aí não aguentei, eu cheguei perto: esse é o barco do Imaginext? Tá aberto, né? Violou a caixa, né? Não, porque eu estou procurando aí, de repente, se for um pouco mais barato. O senhor tem interesse? Falei: eu tenho muito interesse. Então calma aí que eu vou ligar aqui e a gente vai ver aqui o que resolve. Não, porque tem uma senhora aqui que trouxe o barco, não sei o que, está tudo no plástico aqui, só violou um pouco a caixa e tal. Ela está querendo trocar. E aí tem um rapaz aqui, ele está querendo o barco, ele aceita até levar, mas ele não quer pegar no valor cheio, né? Ele quer um desconto. E eu estava pensando, porque era R$400, mas eu estava pensando, se me der R$100 de desconto, ainda está caro. Ainda deu ruim muito aqui para mim, não vou resolver. Mas eu estou aqui na coragem. Falei: Senhor, agora é contigo, meu filho está orando, eu estou orando também. Irmãos, presta atenção, isso pode parecer muito pequenininho, mas para mim foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Daqui a pouco, o cara: então tá bom, então vou resolver. Posso entregar a caverna do Batman para ela? E eu: pode, entrega. E aí o cara lá: não, pode entregar e tal. Então tá bom, então vou entregar. Ele foi, desligou e falou assim: é o seguinte, ele permitiu e tal, fazer a troca e tal, a gente vai pôr aqui para revenda, mas como mostruário. Então a senhora pode pegar lá a caverna do Batman. Tinha até uma diferença que tinha que retornar para ela. Ele falou: só não vou poder retornar ela, não tem problema nenhum. Não tem problema não. Aí eu entendo, vou pegar a caverna do Batman. Aí o cara virou já para mim, já para fechar, né, a conta. E o senhor vai querer aqui mesmo do mostruário? Porque ele não falou o valor, né? Falei: vai depender, né? Quanto é que ele falou? Não, ele disse que de repente se o senhor pagar R$100, está resolvido. Olhei para o céu, falei: Senhor. Denise lembrou, era aniversário de 7 anos do João. Aí eu cheguei em casa e escondi o barco. Por isso que eu lembrei dessa história. Cheguei em casa e escondi o barco para dar no aniversário dele. Eu já sabia que o barco estava lá, mas tinha sido tão gostoso ver meu filho orando com 7 anos. Eu cheguei: e aí, filho, tudo bem? E aí, já pensou mesmo? Vai querer aquele negócio mesmo de aniversário? Ele: o barco, pai, vou querer o barco. Falei: legal, mas tá orando, cara? Tô orando. Você acredita que Deus pode? Acredito. Ora mais. Ele: Senhor nosso Deus, nosso Pai. Na hora, Senhor nosso Deus, nosso Pai, faz esse barco aparecer aqui na minha casa, Senhor, e que não sei o quê, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. A voz fininha: Senhor é poderoso, faz isso aparecer na minha casa. Agora está tudo com voz de pato rouco, né? Irmão, quando eu olhei aquilo, falei: não. O aniversário é na outra semana. Falei: não. A criança está aflita, Senhor. Ele: em nome de Jesus, amém. Falei: filho, você acredita que Deus ouviu tua oração agora? Ele: acredito. Falei: você acredita que se você procurar na sala, você vai achar esse barco? Ele: acredita. Então vai lá procurar, filho.
E ficou eu e a Denise, né, olhando. Ele estava na sala e o brinquedo na varanda. E aí ele procurando, e a gente olhando assim de longe. Daqui a pouco ele achou, ô pai, Deus me deu um barco, pai. Aí ele me abraçou, chorou. Eu chorei pra caramba também, igual criança. Eu falei, Deus de detalhes. Escute, Deus não resiste à tua adoração. A tua adoração mexe com o Abba, Pai. Quando você começa a cantar e a louvar de maneira espontânea, ninguém mandou Josafá cantar. O presente era para semana que vem, não, resolve isso agora. Libera para ele agora. Eu quero profetizar que algumas coisas que só aconteceriam ano que vem, a tua adoração vai fazer acontecer agora. Existem bênçãos que não seriam liberadas agora, mas o teu coração quebrantado vai fazer o Senhor se apressar em liberar sobre a tua vida. Oh meu Deus, há uma unção profética aqui nesse lugar, receba em nome de Jesus. Essa vai ser uma semana de adoração, de clamor, de jejum e de respostas. Deus vai te atender, Deus vai te responder. Aleluia. Fiquem parados. É só para ficar parado? Não, mas vamos cantar. Vamos começar a adorar ao Senhor. No momento. Diga comigo, no momento. No momento que eles começaram a adorar ao Senhor, de repente, você imagina, porque eram os moabitas e os amonitas, e os moradores do Monte Seir eram os edomitas. Então moabitas e amonitas, eles eram descendentes de Ló, eles estavam juntos. Eles fizeram uma aliança com os descendentes de Esaú. E aí a primeira coisa que acontece, vem uma confusão sobre eles. Os moabitas e os amonitas vão para cima dos edomitas e matam todos os edomitas. Estavam ajudando eles. E depois que eles acabam com os aliados, moabita olha para o amonita olha para o moabita, o espírito de confusão, um começa a matar o outro. E eu fico imaginando Josafá, os homens todos de Judá olhando no vale, aquele povo inimigo se destruindo. Eu fico imaginando eles intensificando a adoração, clamando cada vez mais alto, chorando na presença do Senhor e vendo um exército que era invencível e imbatível se destruindo. As mãos limpas, ninguém estava sujo de sangue, porque eles estavam se destruindo. Deus fazendo aquela palavra ecoar, está vendo? A batalha é minha, a batalha não é sua. Irmão, entenda, você não vai precisar sujar a tua mão, você não vai precisar se defender, você não vai precisar atacar, você não vai precisar se desgastar. De repente, quando você começar a adorar ao Senhor, você vai ver, você vai contemplar os teus inimigos se destruindo, a doença caindo por terra, o desemprego desaparecendo, a bênção do Senhor sendo liberada. Levanta a sua mão e receba. A tua adoração mexe com o céu, e quando a adoração mexe com o céu libera sobre a terra o favor que nós precisamos. Isso, faça um barulho de adoração.